Graças e paz, povo de Deus, amém? É uma alegria estar aqui com todos vós, como o pastor João bem me apresentou, e agradeço pelas palavras tão gentis dele. Sou o pastor Márcio Bandeira, pastor aqui do Ministério Infantil, Aliança Kids Ágape, pastor também na rede de jovens casais, e é uma alegria estar aqui. Creio que o pastor Nato deve estar assistindo onde ele está em viagem, está para São Paulo, e eu queria agradecer também a ele por ter acreditado em mim. Eu sei que está online, em casa também, prepare esse ambiente, porque eu creio que temos algo a crescer nessa tarde, amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Antes de começar, irmãos, eu queria perguntar, quem nos visita, faça um sinal com as suas mãos, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor fale ao seu coração de uma forma simples e profunda. Amém? Abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 13. E deixe essa passagem aberta. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Amém? Mas antes de começar, eu creio que tem sido um tempo muito especial nosso como igreja. Eu lembro que há 2 semanas atrás, o pastor Feitosa pregou aqui, ele falou de uma corrida sobrenatural, de que Deus tem usado de muito favor, de muita misericórdia sobre nós. Isso é verdade. A gente tem sido visitado por Deus, eu creio que esse é um tempo especial, um tempo de graça do Senhor. Mas eu sei também que ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado e a gente se choca com muita coisa que está acontecendo. Essa dualidade, a gente sendo visitado pelo Senhor, Ele nos abençoando, nos tocando, e a gente liga o noticiário e vê guerra e vê luta, e a gente fica no meio de tudo isso. Mas irmãos, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Eu creio que é um tempo de decidir, ou eu alimento a minha fé, ou eu alimento os meus medos. Porque eu creio que tem coisas que Deus Ele quer fazer sobre a nossa vida, mas Ele também quer que a gente tenha uma recompensa total, e não somente parcial, e muitas vezes é o medo de uma entrega, é o medo da gente se render. Ou você vive fé, ou vive medos, porque são incompatíveis. A gente estava cantando aqui essa última canção, uma canção que eu gosto muito, e ela declara que parece que estamos cercados, mas na verdade estamos guardados, porque irmãos, crises e problemas eles acontecem. Talvez entre nós aqui a única diferença é que alguns vão sofrer muito e outros vão sofrer um pouco menos, mas que problemas existem, desertos gigantes, coisas que se levantam contra nós, existem porque são inevitáveis. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que essas lutas e desafios, elas sempre existiram. Talvez só mudem de nome, dependendo da estação que a gente está vivendo. Mas o que nós temos que perceber é que temos que ter uma facilidade maior de observar quem nos guarda e nos protege do que os gigantes e problemas que se levantem contra nós, amém? A gente tem tanta facilidade em olhar, em notar e reconhecer o nome daquilo que tem nos afrontado, mas que a gente tem um esforço ainda maior, amém, igreja? Para reconhecer aquilo que tem nos guardado, o Senhor que tem nos protegido. Números 13, a partir do verso 26, vamos ler até o 33, a palavra do Senhor diz assim: E caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram, e disseram-lhe: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto à mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vemos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
Amém, queridos? Que o Senhor traga uma revelação daquilo que Ele tem colocado em nossos corações nessa tarde. O que a gente tem aqui, irmãos? É um relato conhecido, um dos relatos, ao mesmo tempo, mais importantes, mas mais tristes do povo de Israel. Aquele povo, através da mão forte do Senhor, ele tinha saído da terra da servidão do Egito, 400 anos presos, 400 anos escravizados numa terra estrangeira. E agora aquele povo estava ali, a um passo, literalmente, de usufruir da promessa do Senhor. Ora, aquele povo, ele saiu do Egito através da mão forte do Senhor. Deus, ele moveu situações, e ele fez questão do começo ao fim de dizer: a glória é minha. Vocês imaginam, irmãos, a gente conhece o relato de Êxodo. Talvez como nunca antes na história, Deus mostrou o seu poder. Deus, ele fez milagres. Deus, ele deu manifestações incontestáveis de quem Ele é. Com fogo, com sinais, com maravilhas. Ele operou e levantou o seu servo Moisés. Mas, irmãos, aqui a gente vê um povo que chegou no quase. E, meus irmãos, é uma desgraça na vida com Deus o quase. Quase foi, quase entrou, quase conseguiu, quase obedeceu. Porque, irmãos, obediência parcial é desobediência. Quem obedece pela metade está desobedecendo do mesmo jeito. Então esse povo aqui, ele tinha uma promessa, mas, irmãos, ter uma promessa é só o primeiro passo. Porque todos nós temos. A questão não é se nós acreditamos que temos promessas. Há centenas de promessas nessa casa. A questão é se eu acredito ao ponto de me mover debaixo dessa promessa que eu tive. Então, a gente estava aqui, e esse texto fala de espias que foram mandados por Moisés para conhecer aquela terra. Homens que foram ali investigar e saber se tudo aquilo que eles estavam vendo era que nem o que Deus tinha prometido, e eles viram que era. Mas, irmãos, eu não posso deixar de acreditar numa promessa sem deixar de acreditar no caráter daquele que prometeu. A partir do momento que esses homens, e a gente sabe dessa história, eles preferiram olhar para as circunstâncias e não para o caráter daquele que prometeu. Eles preferiram olhar para o tamanho dos inimigos, daquilo que se levantava sobre a terra, ao invés de acreditar no Deus que tinha mandado eles ali. É até engraçado esse texto, irmãos, porque sempre que a gente ouve esse relato, a gente lembra desse relato como o relato da terra prometida. A terra prometida, então, ali não era uma terra que aquele povo por algum motivo escolheu. Ali não era uma terra que os cartógrafos, os estudiosos escolheram e viram se era uma terra boa. Não, irmãos. Era uma terra que o próprio Deus escolheu para aquele povo e já tinha dado. É por isso que uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que há falsas linhas de chegada na nossa vida. Todas as vezes que eu obedeço Deus de uma forma parcial, eu queimo, eu passo por uma falsa linha de chegada. Então, esse povo ali esqueceu de algum modo, esqueceu da grandeza de Deus, porque é improvável, irmãos, eu conhecer o caráter do meu Deus e eu duvidar que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu que faria. E nesse texto aqui, um homem decide se levantar. Um homem decide ser minoria, mas sabe, toda minoria ao lado do Senhor, ela é automaticamente maioria. Um homem que decide contrariar uma opinião de pessoas maiores que ele. Um homem que se levanta contra outros e fala assim: ei, está errado. Ei, o Deus que prometeu é o Deus que faz. E eu queria caminhar por 3 verdades sobre esse contexto, 3 lições que eu aprendo com a vida desse homem de Deus chamado Caleb. A minha primeira verdade que eu caminho, irmãos, é que há um poder na lembrança. Talvez esse seja um bom título para essa palavra, o poder de se lembrar. Porque, meus irmãos, essa lembrança para nós é um pilar. É como uma boia de segurança que a gente se firma no meio de tempestades. Eu quero te encorajar nessa tarde a ver coisas pela perspectiva correta, amém? A gente está num contexto aqui, irmãos, que situações se levantaram contra o povo de Deus. Eu preciso sempre lembrar que talvez passar por momentos de prova não é sinônimo de ausência de Deus. Porque, irmãos, guerras todos nós passamos e travamos.
A medida é, eu vou continuar crendo quando o dia mal vier? Ou eu vou achar que todas as vezes que eu passo por um momento de deserto, por um momento de prova, é sinal de que Deus esqueceu de mim? Tem uma frase de Bill Johnson que eu gosto muito, que ele escreve assim: a fé, ela é composta por duas partes. A primeira é a convicção que existe Deus, muito embora até o diabo saiba que Ele existe. Mas a segunda parte da fé, irmãos, é a confiança na natureza e no caráter de Deus. Então fé, não é só eu acreditar que Deus ele existe. Fé, eu confiar no caráter e nos atributos desse Deus. E meus irmãos, quem é o nosso Deus? Ele é imutável, Ele é forte, Ele é poderoso. Esses homens aqui, para eles, era improvável que eles pudessem prevalecer diante de um povo que era mais forte, mais numeroso que eles. Mas, irmãos, parece que diante de um contexto só Caleb entendeu que o Deus que moveu no passado, Ele continua tendo poder para mover no presente. Parece que há pouco tempo, e a gente às vezes fica irritado lendo textos como esses, né? Dá vontade de pegar assim, mas como esse povo não conseguiu entender que o Deus que talvez há pouco tempo atrás tinha tirado eles do Egito, independente das possibilidades, que era quase impossível. Irmãos, o Egito era a maior nação da terra, e Deus fez questão de libertá-los com mão forte. Então aquele povo foi liberto de uma terra de escravidão. Meus irmãos, fé não é negar realidades. A minha fé, ela não suaviza um problema. A minha fé, ela não nega que um problema existe. A minha fé, ela arranca desse problema lugar de controle na minha vida. Então aquele povo não lembrou, irmãos, que o mesmo Deus que tinha movido no passado, Ele era o Deus que continua movendo no presente. E se há algo que nós precisamos lutar esse tempo, igreja, é contra a amnésia espiritual. O Deus que um dia fez, Ele continua fazendo porque Deus sempre faz, irmãos. O Deus que um dia moveu, o Deus que sarou, o Deus que curou, quando estava tudo bem, aquele Deus que me amou. Sabe, tem estações na nossa vida que a gente se sente amado por Deus, né? Tem estação que está tudo tão bem que parece que a gente é filho único de Deus, mimado pelo Pai, amado pelo Pai. Mas, irmãos, desertos acontecem. A boa notícia é que eles nunca são lugar de habitação, somente lugar de passagem para nós. Mas existem, irmãos, as lutas, elas são verdadeiras. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, igreja. Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus a seu respeito? Levante-se sua mão. Quantos ouviram 2 palavras de Deus a seu respeito? Quantos ouviram mais de 3 palavras de Deus a seu respeito? Meus irmãos, quando a gente caminha no propósito, a gente coleciona direções de Deus, amém? Mas sabe, quando Deus te fala uma vez, Ele quer te informar algo. Quando Deus fala 2 vezes, o 2 na Bíblia é sempre Ele afirmando: em verdade eu te digo. Mas quando Deus fala 3 vezes ou mais, irmãos, não é porque Ele está ansioso para cumprir uma promessa, mas para Ele quer algo que você não pode deixar de lembrar. E para esse povo, irmãos, eles esqueceram. E quantas vezes a gente às vezes se enfurece, a gente fica olhando para textos assim, fala assim, mas se fosse eu, mas como? Porque, irmãos, aquele povo viu o mar se abrir, aquele povo viu Deus humilhando a nação do Egito. Aquele povo, quando ele olhava para cima de dia, eles viam uma nuvem protegendo eles do sol. Aquele povo, quando olhava para o céu de noite, eles viam uma coluna para não deixar eles se perderem. Aquele povo, quando acordava lá na porta da tenda, tinha o quê? Maná para alimentá-los. Então, era um povo cuidado, irmãos. Eu começo a entender que talvez esse povo seja parecido comigo às vezes, conosco. A gente viu tanto de Deus, conhece tanto de Deus, a gente está sendo empoderado, afirmado todos os dias, todos os domingos, todos os sábados você tem ouvido palavras num púlpito desse, tem liderança, tem pessoas que lhe amam, mas sabe, na primeira luta, na primeira crise, eu falo assim, mas cadê o Deus da minha vida? Mas cadê aquele que prometeu que eu não estou vendo, irmãos? Há um nível de maturidade que Deus quer que a gente acesse, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu me maravilho com algumas histórias da Bíblia, porque eu vejo o caráter de fé daqueles homens. Noé, irmãos, quantas direções Noé recebeu para construir uma arca? Uma.
uma direção. E aquele homem, apesar de situações, apesar de lutas, apesar de improbabilidades, ele passou décadas sozinho, caminhando em uma direção. Deixa eu te falar algo, igreja. Deus não se esqueceu de você por conta de um momento que você está vivendo. As palavras que Deus libera sobre a sua vida, elas não são cativas a situações, a episódios que a gente está vivendo. O trunfo de Caleb foi que talvez no meio daquele povo, ele não era melhor do que ninguém ali, irmãos. A Bíblia não relata nenhum atributo físico de Caleb que era melhor. A Bíblia não diz que ele era mais inteligente, mais letrado, mais culto, ou mais importante, ou melhor com a espada do que ninguém. Sabe qual foi a vitória de Caleb, irmãos? Ele lembrou que o Deus que ele serve é eterno, e o mesmo Deus que prometeu, ele continua sendo fiel para cumprir essa promessa. Meus irmãos, o Deus que a gente serve, deixa eu te lembrar algo, ele é eterno. A Bíblia chama ele de Senhor dos Exércitos, a Bíblia chama ele de maravilhoso, a Bíblia chama ele de Deus forte, a Bíblia chama ele de Pai da eternidade. Então tudo que existe veio de Deus. Agora você consegue imaginar um Deus que é eterno, que te criou, que te amou, que é antes de todas as coisas e continuará sendo depois de tudo? Esse Deus olhar para a tua crise hoje e ser pego de surpresa, irmãos? Você consegue imaginar esse Deus olhando para tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, olhando para as promessas, olhando para a história, olhando para tudo aquilo que Ele quer escrever através da tua vida, e te ver parando no primeiro obstáculo? Eu imagino Deus olhando para você e perguntando: e aí? E aí, Márcio? E aí, Renan? E aí, Jurandir? Vai parar agora? Porque, irmãos, nossas crises, entenda isso que eu quero lhe dizer, nossas crises são vírgulas na história que Deus quer escrever na nossa vida. Os nossos 30, 40 ou 50 anos são poucos para aquilo que Deus tem para fazer através de nós. É por isso que o primeiro ponto é o poder de uma lembrança. Talvez um grande problema nosso é que a gente está exposto a tanta coisa. Há uma teologia que diz que o céu vai ser agora. Há uma teologia que trata como sinônimo de favor e bênção de Deus. Está tudo bem comigo, irmãos. Desertos são naturais, desertos. Mas sabe, há promessas. Há uma promessa lá em Isaías capítulo 40, verso 31, que aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Sabe, tem muito para a gente andar ainda, tem muita coisa para a gente caminhar ainda, tem muito para ser visto e para ser vivido ainda. Crises, irmãos, não têm o poder de nos parar, porque eu preciso me lembrar, eu preciso olhar, e sabe, talvez essa seja a ordem mais repetida durante toda a Bíblia. Dependendo da sua versão da Bíblia, há cerca de 340 ordens na Bíblia. Se lembra, porque, irmãos, eu olho para trás e todas as vezes que eu contemplo, eu consigo ver o que Deus fez um dia na minha história. Isso me dá esperança para caminhar no futuro. Meus irmãos, o Deus que te salvou é o Deus que te sustenta. O Deus que te deu filhos é o Deus que vai te dar graça e sabedoria para cuidar deles. O Deus que operou na tua vida com cura é o Deus que vai continuar te sustentando. O Deus que te amou, Ele continua te amando. Então situações não podem ser vistas como termômetros de caminhada com Deus. O segundo ponto que eu aprendo com Caleb, irmãos, é que ele silenciou vozes que abafavam o chamado. Versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos como herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Irmãos, tem coisas que a gente só vai viver em Deus à medida que eu vou calando vozes que abafam aquilo que eu estou vivendo. À medida que eu vou calando vozes que lutam contra o meu chamado, lutam contra aquilo que Deus tem para mim. Meus irmãos, há vozes, e você pode dar o nome que quiser a elas, situações, vozes de pessoas, palavras de desânimo, quando você não consegue visualizar o que Deus está fazendo. Mas, irmãos, Caleb, diante da oposição daqueles que não acreditavam no caráter e no poder de Deus, ele não foi político. Caleb, ele não chamou aqueles homens para sentar numa mesa e passou um café para eles debaterem. Caleb não falou assim: irmãos, vamos ponderar, vamos ser mais sensatos. Não, irmãos,
Porque tempos de guerra não são tempos de ser amigáveis. Tempos de guerra é tempo de você lutar. Caleb, ele não negociou com vozes que lutaram contra aquilo que ele acreditava em Deus. Caleb silenciou elas. Caleb, ele não negociou, ele não foi político, ele não negociou, ele não brincou com aquilo que lutava para abafar o chamado e a convicção que ele tinha em Deus. Caleb silenciou essas vozes. Olha o nível de Caleb, irmãos, ele declara: olha, certamente nós subiremos e seguramente nós prevaleceremos. Deixa eu te dizer algo, só tem certeza e segurança nessa vida quem conhece quem fez a promessa. A vida de Caleb respaldou isso, irmãos. Ao redor estava tudo em chamas, mas dentro de Caleb tinha um fogo maior. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos contemplar o que Deus está fazendo? É porque possivelmente as vozes ao nosso redor estão maiores do que a fé que está aqui dentro. Irmãos, Caleb me lembra muito de um episódio lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, quando Jesus ele chega na casa de Jairo. Havia ali, irmãos, um momento de crise, havia um velório na casa de Jairo. Havia pessoas pranteando a morte da filha de Jairo. E aquele povo estava chorando e Jesus chega lá: ei, aquela menina não está morta não, ela só dorme. O que aquele povo fez, irmãos, com Jesus? Eles não riram com Jesus, eles não riram para Jesus, eles riram de Jesus. É interessante que numa cena, um segundo atrás, tinha uma casa em pranto. Um segundo depois, tinha uma casa zombando de alguém que dizia: eu tenho um milagre. Irmãos, uma verdade que eu aprendo é que talvez há pessoas que em momentos de luto, em momentos de dor, conseguem chorar conosco. Mas talvez em momentos de milagre, quando você diz: ei, eu sei de um Deus que pode mudar essa história, elas vão zombar de você. Irmãos, sabe o que esse texto me ensina? Jesus ele operou um milagre na frente daquele povo ou não? Não. Jesus ele mandou todo aquele povo sair da casa. E aí sim ele pôde operar naquele lugar. Meus irmãos, enquanto há vozes que abafam, enquanto eu estou ouvindo vozes que abafam o chamado que eu carrego, eu estou dando pouco espaço para que Deus mova através da minha vida. O milagre de Jesus é interessante, irmãos, porque ele mandou aquele povo sair. Talvez corações cheios de opinião demais têm certa dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, Caleb silenciou aquelas vozes. E ele não só mandou aquele povo se calar, ele começou a declarar quem Deus é. Ele começou a dizer: a vitória de Caleb naquele contexto não foi porque ele tinha bons argumentos, irmãos, mas porque ele carregava uma promessa. Amém? Ele começou a declarar quem é o Deus que ele servia. Quando eu sei, irmãos, nas mãos de quem está o meu futuro, o meu presente começa a impactar talvez cada vez menos a minha vida. A arma de Caleb não foram bons argumentos. A arma de Caleb foi a convicção em um Deus que sempre opera. As armas de Caleb não foram porque ele sentou com aquele povo e lutou para convencê-los, irmãos. Quando eu estou no meio de uma guerra, eu não venço por argumentos, mas eu venço declarando. Declarando quem Deus é, declarando o que Ele faz, declarando a minha confiança nele. É por isso que eu preciso aprender a proteger o meu coração. Sabe, lembrar, quando o salmista fala: olha, de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o teu coração. Ah, se a gente soubesse, igreja, da luta que está sendo travada pelo nosso coração agora mesmo. A gente não está vendo, mas tem uma luta sendo travada nesse exato momento, pelo seu coração, pelo seu interesse, pelo seu tempo. E se eu fosse você, eu protegeria melhor o seu coração. Porque, meus irmãos, à medida que eu vou decidindo as vozes que eu vou ouvir, eu também vou dizendo, declarando e decidindo as vozes que eu não vou ouvir. Sabe por que José foi levantado até o governo do Egito? Porque um dia ele decidiu em não ouvir que o tempo de cativeiro era Deus esquecendo dele. Sabe por que Davi prevaleceu quando estava sendo perseguido por Saul?
porque ele decidiu não ouvir uma voz que falava que aquela perseguição era o fim do ministério dele. Sabe por que Noé conseguiu construir a arca e salvou a sua família? Porque ele decidiu não ouvir vozes, que ele era um louco, que obedecia uma voz de quem não sabia. Irmãos, eu preciso passar a desacreditar algumas vozes. Vozes de engano, vozes da desistência, vozes inclusive da minha carne. Porque, irmãos, obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é sempre o caminho para nós. É declarando quem Deus é. É declarando no meio das crises a convicção que eu tenho no Senhor. É declarando no meio das lutas que eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele pode fazer. Que eu sei aquilo que Ele opera. E que eu sei quem eu sou nele. Amém, igreja? Quantos estão comigo? Diga amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Decida vozes que você vai permitir entrar no seu coração. E o terceiro ponto que eu aprendo com Caleb, irmãos, a visão de Caleb sobre si era fruto da visão que ele tinha de Deus. Olha aqui para o versículo 33 comigo. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aquele povo, irmãos, antes de ser visto como inferiores por um inimigo, eles primeiramente viam-se como inferiores através de si mesmo. Aquele povo se viu como pequeno aos olhos daquele inimigo. Mas primeiramente ele tinha se visto como pequeno aos seus próprios olhos. Meus irmãos, o erro daquele povo foi porque eles sabiam que eram pequenos, que eles acreditavam que eram pequenos diante dos olhos do inimigo, mas que em nenhum momento perguntaram qual era o tamanho deles aos olhos de Deus. Eles sabiam que eram pequenos para o inimigo, eles se viam como pequenos para si mesmos, mas esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como somos. Porque, irmãos, o que Deus requer de nós não é natural. Não ache que você tem aquilo que precisa para cumprir a carreira que Deus tem para você. Não tem, irmãos. Deus faz questão o tempo inteiro de dizer: a obra, ela é minha. O poder, ele é meu. Eu que faço. A gente às vezes está olhando para o tamanho do desafio e esquece de olhar o tamanho da promessa. A gente olha tanto para o tamanho daquilo que se opõe contra nós, mas esquecemos de olhar para o tamanho do Deus que nos prometeu. Sabe um padrão que eu vejo na Bíblia, irmãos? Que Deus tem prazer em promover pessoas que sabem que não são, mas que sabem quem Ele é. Parece que Deus tem alegria de promover pessoas que entendem que são pequenas, mas que entendem mais ainda o tamanho dEle. Porque, irmãos, as batalhas que a gente luta não tem a ver conosco, não tem a ver com eles, mas tem a ver com Ele. A batalha daquele povo não era sobre si. Deus não trabalhou nunca com Israel uma questão de lógica ou de matemática. Sempre uma nação mais fraca ganhou pelo poder de Deus. Sempre Deus operou naquele povo, não por causa deles. Irmãos, quem pensa que geralmente é abatido, porque o orgulho precede a queda. Mas aqueles que sabem que não são, mas confiam no grande eu sou, esses prevalecem no dia da batalha, amém? Esses conseguem prevalecer. O mal nosso, igreja, às vezes é achar que Deus, Ele só está naquilo que eu entendo. Que Deus só aprova aquilo que eu entendo. Irmãos, deixa eu te falar algo. Há uma promessa na Bíblia que o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. E muitas vezes, para eu viver essa paz que excede todo entendimento, eu tenho que abrir mão do direito de entender algumas coisas. Por isso, se está fácil demais, se está lógico demais, se faz sentido demais obedecer a Deus, reavalie a sua obediência. Porque geralmente, irmãos, vai doer. Geralmente vai mexer conosco. Caleb declarou: possuiremos essa terra por herança. Porque ele sabia, irmãos, que essa conquista, ela não tinha a ver com a grandeza do exército de Israel. Porque aquela conquista, ela não tinha a ver com espada ou lança. Que aquela conquista não tinha a ver com números militares, não tinha a ver com estratégias, mas tinha a ver com Deus que fez uma promessa. O que eu quero dizer
Não é que você vai declarar palavras ao vento, ou vai começar a confiar numa voz interior sua. Não é otimismo. O otimismo não serve para muita coisa não, irmãos, é fé. Fé naquilo que Deus já declarou nessa palavra, e que vale a pena obedecer ela. É fé naquilo que Deus liberou na sua vida. Pode parecer loucura, irmãos. Pode ninguém entender. Pode não fazer sentido na matemática desse mundo. Pode não fazer sentido nas suas finanças. Pode não fazer sentido para os seus pais. Pode não fazer sentido para quem está ao seu redor. Mas, irmãos, o caminho para nós é obediência. A gente vive uma realidade aqui no Ministério Infantil, e aqueles que são pais entendem, é que tem certas coisas que a gente mantém fora do alcance das crianças. Sim ou não, irmãos? Todo mundo que é pai sabe isso. Então, a gente tem que manter algumas coisas fora do alcance de crianças, porque ou elas vão se machucar, ou elas não vão saber usar aquilo de uma forma correta. Por exemplo, ali no nosso armário, ali dentro, nós temos um pote com várias tesouras. A gente guarda ele geralmente bem alto e trancado, porque uma criança pegando aquele pote, ela pode se machucar ou machucar alguém. Nós temos ali também um famoso pote cheio de doces, que ele também fica trancado e alto. Porque talvez uma criança pegar aquilo, ela não vai saber usar da forma correta. Ela vai até se prejudicar comendo demais. Você sabia que no reino de Deus algumas coisas também são assim? Há coisas fora do alcance de crianças espirituais. Há coisas fora do alcance de nós, quando não entendemos que a medida de situações que nós vivemos não determina o amor de Deus por nós. Há promessas, há bênçãos. Aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida porque não acreditou que o Deus que tinha começado lá atrás uma obra, Ele é um Deus que não para no meio do caminho. Que o Deus que a gente serve não é um Deus que faz nada pela metade. Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Eu entendo, essa era a angústia de Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele escreve assim: ó Gálatas insensatos, por que vocês pararam? Vocês começaram bem pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar pela carne. Irmãos, talvez se Paulo fosse nordestino, ele ia chamar de abestado, né? Ao invés de insensato, ele ia chamar de besta. Mas, irmãos, é tolice eu querer caminhar naquilo que é de Deus pela força do meu braço. A obra que Deus começa, deixa eu te falar algo, Ele termina. E é do jeito dele. A minha ajuda a Deus é permanecendo numa posição de obediência. A minha ajuda a Deus é declarando que eu acredito na promessa dele. Tem uma frase que eu gosto muito, irmãos, de um homem de Deus chamado Loren Cunningham, fundador da Jocum. Ele escreve assim: renúncia é a arma certa para ganharmos grandes batalhas. Quando abrimos mão de nossos direitos pessoais e entregamos eles ao Senhor por amor a Ele, descobrimos o segredo de herdar para Ele todo o mundo. O segredo para nós, irmãos, é lembrar: a obra que nós fazemos, ela é feita na força do Senhor. Como o nosso pastor gosta de declarar, nós estamos numa obra possível. E essa obra só é possível não pela obra em si, mas por aquele que mandou a gente fazer. A igreja do Senhor prevalece, irmãos, não porque somos bons, mas porque servimos a um Deus bom. Nós permanecemos não porque temos as estratégias boas, mas porque caminhamos debaixo daquele que é o dono das estratégias. Deus tem prazer em nos direcionar, amém, irmãos? E qual a lógica de um Deus que dá uma direção e que não dá estratégias? Ele sempre dá estratégias. O problema é que a gente, às vezes, irmãos, se tornou tardio em aprender. Eu queria fazer uma analogia com vocês. Eu creio que muitos de vós têm aí no seu bolso um objetozinho chamado chave, sim ou não, irmãos? E é interessante você olhar para uma chave. Geralmente, uma chave ela não é proporcional ao tamanho da porta que ela abre, sim ou não? Não sei se alguém já foi aqui naquelas casas de rico, que tem aquelas portonas grandes, maior do que esse aqui, uma porta. E geralmente uma porta grande, ela é aberta por uma chave pequena, né? Geralmente você tem um molho de chaves na sua mão, e elas têm vários tamanhos. Elas são chaves geralmente parecidas, mas que elas abrem portas bem diferentes, né? E aí eu tiro uma chave para a nossa vida, irmãos. Não se trata, igreja, do tamanho da porta, mas do tamanho da chave que a gente carrega. Não se trata do tamanho daquilo que vem contra nós quando a gente está falando da nossa caminhada de fé.
Não se trata do tamanho das portas que a gente tem que entrar, mas da convicção que essa chave para abrir elas é obediência a uma direção que Deus já deu. Meus irmãos, enquanto aquele povo declarava, não vamos conseguir pelas estruturas, não vamos conseguir pelo tamanho do povo, não vamos conseguir porque eles são fortes e grandes e gigantes. No coração de Caleb, eu acredito que havia uma frase: Ei, o Deus que moveu um dia, continua movendo hoje. O Deus que moveu no passado, Ele é o Deus que move no presente. Irmãos, a gente precisa lembrar Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse é o caráter do nosso Deus, Ele é fiel, irmãos, o tempo inteiro. Esse é o caráter do Deus que a gente serve, Ele é fiel. Então não use como argumentos, irmãos, a gente precisa crescer nesse ponto. Ah, pastor, mas está difícil. Irmãos, batalhas pequenas nos preparam para batalhas maiores. O dia bom nos capacita para permanecer no dia mau. Então Deus, Ele quer nos levar a um lugar de confiança na presença dEle. E sabe, lembrando da vida de Caleb, eu comecei a pensar em algumas coisas. Talvez ele tenha entendido algo que Jesus escreveu somente muitos anos depois. Talvez eu nunca tinha olhado para esse texto desse jeito, como eu vi nesses dias. Mateus 5,3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você consegue entender o peso desse texto, irmãos? Bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Parece que Deus, Ele separou o reino dEle para um tipo de pessoa. Aqueles que entendem que não têm o que precisam. Pobres de espírito, irmãos, não me fala de um traço de personalidade, ou de uma característica que é inata a mim, algo que eu tenho em mim. Pobre de espírito não é você pensar mal de você, mas o pobre de espírito que Jesus fala é aquele que reconhece que ele não tem dentro de si aquilo que ele precisa. E Jesus promete, desse tipo de gente é o reino de Deus. Amém? Desse tipo de gente. Então eu entendo que Deus, Ele quer nos mover para que a gente acesse essa pobreza de espírito necessária para entrar no reino. Essa pobreza que nos faz entender, Senhor, eu não tenho o que eu preciso, mas eu sei que o Senhor tem. Na vida de Caleb, irmãos, ele não foi um homem cheio de estratégias. Ele foi um homem que obedeceu. Porque reino de Deus, irmãos, não é para quem é mais forte, qualificado. Não é para quem tem títulos importantes. Não é para aqueles que são aos olhos do mundo. Não é para aqueles que parecem ter ou ser ou saber. Reino de Deus, irmãos, é para quem depende de Deus. Se há um clamor nessa tarde, dependa do Senhor, acredite que Ele é quem Ele diz que é, igreja. Acredite que Ele é poderoso e fiel. Se há algo nas suas mãos que ainda te impede de viver o que Deus tem, eu não sei o que pode ser, irmãos, mas uma convicção antiga, uma incredulidade, opiniões que talvez você tenha ouvido demais, mas em nome de Jesus, é tempo de largar elas e caminhar para o Senhor. Quando Jesus fala de pobreza de espírito, irmãos, o segredo é simples. A chave para caminhar no reino é entender que eu preciso me reconhecer vulnerável e pequeno diante dEle. Me reconhecer que eu não tenho aquilo que preciso, irmãos, nós não temos. Nós não temos resposta para tudo não, amém? Nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas nós sabemos quem é o Deus que a gente serve. Talvez eu não saiba como lidar com a enfermidade, mas eu lembro, mesmo eu não vendo, meu Deus ainda cura. Talvez eu não saiba como lidar com uma crise familiar, mas eu vou entender, Deus é poderoso para operar. Irmãos, pegue uma dessas 3 chaves de Caleb. A convicção do poder que há numa lembrança. Lembre. A segunda chave, irmãos, silencie vozes que lhe impedem de romper no Senhor. E essa terceira chave, decida todos os dias que a visão que você precisa ter é a visão que Deus te entrega.
Irmãos, nossa caminhada é possível à medida que olhamos para Ele. Não há outra maneira de reconhecer a nossa carência do que diante da cruz, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer 2 orações com você. Se põe de pé no seu lugar em nome de Jesus. A primeira oração, irmãos, é para que a gente não abra mão desse lugar de dependência do Senhor. O segredo dessa vida de Caleb, o segredo da vida de Cristo, irmãos, como nós cantamos há pouco no louvor, é que Jesus não fazia nada que não via Deus fazer. É que tudo aquilo que Jesus fez, falou e foi, é porque Ele aprendeu de Deus. Então, ei, entenda, a sua caminhada com Deus não se trata de saber, se trata de obedecer. Não se trata de conhecer grandes coisas, mas conhecer o Deus que verdadeiramente é grande. Vamos orar juntos nessa hora e lembre, é no reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós, que há esperança para o futuro, amém? É reconhecendo quem Deus é, o caráter dEle, as palavras dEle, que há esperança para o futuro. O segredo é olhar para Cristo e entender, Ele foi o verdadeiro Caleb. Ele foi aquele que cumpriu com perfeição e Ele dependeu do Pai em tudo. Vamos orar nessa hora, igreja. Papai querido, nós te pedimos, Deus, nos ajuda a depender do Senhor. A depender do Senhor, a lembrar. Espírito Santo de Deus, eu oro por lembranças nessa hora. De quem o Senhor é. Daquilo que o Senhor já fez um dia. Do teu caráter, daquilo que já vivemos ao teu lado. E que saibamos, papai, o Deus que moveu no passado, continua movendo hoje. O Deus que um dia curou, continua curando. O Deus que um dia fez, continua fazendo. Um Deus que muda histórias, continua mudando hoje. Um Deus que faz novas todas as coisas, continua fazendo coisas novas ainda hoje. Meu Deus, independente de vermos essas coisas, nos ajuda a continuar declarando, mesmo que não vejamos, nos ajuda a continuar declarando, no meio de uma guerra, no meio de uma luta, no meio de uma enfermidade, a declarar que o Senhor sempre faz, a declarar que o Senhor é bom em todo o tempo, mesmo que haja luto, mesmo que haja dor, mesmo que haja falta. Nos levanta, Senhor, para um nível maduro, que não sejamos crianças espirituais, que quando o Senhor não dá, ficam de mal, que quando o Senhor não faz aquilo que esperamos, ficamos tristes. Mas Deus, não é uma questão de que se o Senhor vai fazer, mas é a convicção, o Senhor sempre faz, o Senhor sempre faz. Você pode declarar isso, o Senhor sempre faz. Ele é totalmente digno da sua confiança. Não importa se desertos se levantam, obedecer é sempre o melhor. Não importa se essa obediência vai lhe custar, meus irmãos, essa vida passa. São 70, 80, 90 anos e essa vida passa. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Por isso, o que custar para você viver a recompensa plena do Senhor? Tenha convicção, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena obedecer. Vai valer a pena abdicar. Vai valer a pena ajudar o Senhor, colaborar com o que Ele quer fazer na tua vida. Vai valer a pena, irmãos, abdicar daquele pecado, daquele negócio, daquela intenção ou daquele relacionamento que não glorificam o Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é fiel, irmãos. E o maior interessado nessa batalha é Ele. Amém.